Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei como você está, qual horário que você está vendo essa mensagem. Eu sou a Kelly e Deus tem colocado de novo uma palavra para eu estar aqui gravando para vocês, para estar edificando a vida de vocês, como tem edificado a minha vida. Nós vamos refletir sobre Gênesis 37, sobre a história de um sonhador que foi José do Egito. Não sei se você conhece essa história. Está lá em Gênesis 37. Mas antes eu quero orar por você. Quero pedir a você que após assistir essa mensagem que você deixe seu like, porque é assim que a gente se mantém no YouTube, para a gente poder continuar com esse canal aberto, pregando a palavra do Senhor. Desejo também que Deus edifique grandemente a sua vida. Se você quiser, nos comentários, pode deixar seu pedido de oração, que eu vou estar orando por você, tá bom? Vou orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por esse dia, um dia tão especial que o Senhor nos escolheu, um dia lindo. Pai, eu te peço que o Senhor Deus esteja entrando aí nesse lado, essa pessoa que está ouvindo essa palavra, Pai, cuidando da vida dela, suprindo as necessidades, acalmando o coração e a alma. Senhor, dando livramento, dando um refrigério para a alma. Que o teu Santo Espírito convença da justiça, do pecado e do juízo, caso ainda não te conheça. Senhor, eu te peço, fala de forma poderosa através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, ele vai falar, como eu disse, né, de José. Era um rapaz que tinha 17 anos de idade e esse rapaz, ele tinha uns sonhos. Quando ele contava esses sonhos para a família dele, para os irmãos dele, que eram mais velhos, os irmãos ficavam enciumados. Um dos sonhos foi o seguinte: José teve um sonho, quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante de mim. Vejam, José era o filho mais querido de seu pai, porque seu pai o tivera na velhice. E seus irmãos eram bem mais velhos que ele. Então seus irmãos tinham ciúme dele, inclusive por causa de alguns presentes que o pai dava para ele, como reflexão, como expressão do seu carinho, né? Então José era um menino especial, era um rapaz puro, era um rapaz feliz, ele não via maldade nas coisas, ele era alegre, ele tinha planos. E um dia ele sofreu uma emboscada. Ele sofreu uma emboscada por parte dos seus próprios irmãos. Veja, pessoas da família, pessoas de casa, pessoas que ele confiava, pessoas que ele não imaginava que ele poderia sofrer uma traição. Colocaram ele dentro de um poço, olharam ele de longe e disseram: Vem ali o sonhador. Vamos vendê-lo como escravo, vamos matá-lo. E no plano de matar José, colocaram ele dentro de um poço. Depois eles mudaram os planos e venderam José como escravo. José, que era um menino praticamente mimado, né? Querido em sua família, foi vendido como escravo. Foi parar no Egito, né? Ele foi parar no Egito e ele trabalhou em alguns lugares. Ele chegou a ficar preso, acusado injustamente. Ficou 10 anos numa prisão. E o que aconteceu com José foi o seguinte, que José nunca deixou de sonhar. José nunca deixou de confiar em Deus. José era um rapaz de Deus. Ele foi, ele foi orientado dentro dos preceitos divinos. E José nunca se esqueceu de Deus. Em todos os momentos em que ele esteve, ele nunca se esqueceu de Deus. E quando ele esteve na prisão, ele foi tentado de várias formas a desistir, ele poderia ter morrido na prisão. Mas mesmo assim, lá na prisão, José se destacou. Mesmo em momentos de dificuldades, José se destacou. Ele se ofereceu para ajudar o carcereiro no controle com os outros presos, aconselhando os outros presos. Ele tinha sonhos, e esses sonhos eram avisos de Deus sobre o que ia acontecer naquela região onde ele estava. E um dia ele foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E Deus deu a interpretação desse sonho. A partir de então, Deus mudou a vida de José. José deixou de ser um preso e José subiu para o posto de governador
de uma província. O que a gente pode aprender com essa história? É que talvez os seus sonhos, eles foram sufocados pelas dificuldades, pelas lutas da vida. Talvez os seus sonhos, seus planos, seus projetos, você colocou guardadinho lá na última gaveta do seu armário. Sabe, você esqueceu porque, afinal de contas, você deve estar pensando assim, eu não vejo solução para os problemas. Coisas inesperadas aconteceram. Esse tempo, essa situação que nós estamos vivendo nos pegou de surpresa. E então, de repente, você está desanimado. De repente, a doença invadiu a sua casa, ou até mesmo você está doente. De repente, você teve perdas significativas. Então, tudo isso mexe com a gente. Mas, querido, querida, pensa um pouquinho. Vamos nos retornar à história de José. José estava dentro de uma prisão. Uma prisão, naquele tempo, naquelas civilizações, naquela época, não eram como as prisões de hoje. Não tinha lugar para as pessoas fazerem suas necessidades fisiológicas, não tinha como essas pessoas comerem adequadamente, cuidarem da saúde, tomarem banho de sol. Não tinha. José sofreu muito injustamente porque ele foi acusado injustamente. Depois, se você quiser saber de toda a história, você pode ler Gênesis capítulo 37, sobre a vida de José. E ele não deixou de acreditar que um dia ele ia voltar, ia ver o pai dele, a família dele. Ele não deixou de acreditar naqueles sonhos que ele tinha tido antes. E olha o que aconteceu. Ele foi lá, interpretou o sonho de Faraó e foi promovido a governador. E depois, José passou por toda essa situação, por toda essa humilhação, depois Deus honrou ele. E o que aconteceu mais tarde foi que a cidade onde morava a família dele veio a passar grande fome. E aonde a família dele foi buscar sustento? Justamente onde José estava, na província onde José era governador. Chegaram lá, não reconheceram José. José providenciou alimento para eles, reconheceu seus irmãos e chamou eles numa sala em particular para conversar. Seus irmãos temerosos achando que José ia tirar a vida deles. Mas ali houve perdão. E José depois pôde rever sua família. O que a gente tira ainda de lição para a nossa vida? Não desista. Não desista dos seus sonhos. O que animou José na prisão, naquele tempo de dificuldade, foi a confiança que ele tinha em Deus. José se manteve conectado com Deus. Naquele tempo não tinha Bíblia, não. Não tinha, não. Hoje nós temos a Bíblia. Talvez você não saiba, mas a Bíblia, esse livro aqui, é a palavra de Deus. Eu não sei se você tem uma. Eu incentivo você a conhecer a Bíblia. E esse livro, ele demorou muito tempo para ser escrito. Homens inspirados por Deus foram usados para escrever a Bíblia. E Deus, ele fala com a gente através da sua palavra. O que motivou José naquele tempo foi a fé que ele tinha em Deus. E eu imagino que no coração dele, na mente dele, ele estava conectado com esse Deus. E foi por isso que ele não desistiu. Foi por isso que ele ficou animado, tendo a certeza de que Deus não tinha se esquecido dele. Eu digo para você hoje, o Senhor não se esqueceu de você. Eu não sei há quanto tempo você está lutando, não sei há quanto tempo talvez você esteja orando por determinadas situações. Eu não sei se você está vivendo uma vida de humilhação, uma vida de preocupação. Se você coloca a sua cabeça no travesseiro e não consegue dormir, eu te digo, Deus não se esqueceu de você. O que vem à minha mente agora é Salmo 23, verso 1. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Se você fizer de Deus o Senhor da sua vida e deixar que Ele guie o seu caminho, você não vai ter falta de nada, inclusive de paz. Deus sabe que você precisa de alimento, Deus sabe que você precisa pagar as suas contas, mas paz não se compra no mercado nem na farmácia. Paz não se compra, é algo que vem de Deus. Meu querido, minha querida, Deus não se esqueceu de você. Deus está cuidando de você tal qual Ele cuidou de José naquela prisão durante 10 anos. E Deus, Ele pode te promover. Eu não sei se Ele vai fazer isso na sua vida, como Ele fez com José, que foi uma promoção muito alta. Ele foi promovido a governador. Mas algo lindo Ele tem para fazer na sua vida.
Tão somente confie, tão somente descanse, porque a nossa ansiedade atrapalha Deus agir, atrapalha. Então, descansa no Senhor, busca o Senhor, confie no Senhor de todo o seu coração. No outro vídeo, na mensagem anterior, eu falei, faça a sua oração do seu jeitinho. Deus te ama e Ele vai te ouvir. Ele vai te ouvir porque Ele se preocupa com você. Então, mesmo que a sua oração seja de uma frase, sabe o que Deus vai ouvir? A motivação do teu coração. Coloque para Deus. E se você é daqueles que gosta de orar, ora mesmo. Se você sentir desejo de chorar com Deus, chora porque Ele te entende. Chora, é terapêutico fazer isso. Eu costumo falar sobre isso, porque das vezes que eu precisei chorar diante do Senhor, eu chorei e tive a minha alma renovada no Senhor. As minhas esperanças, o Senhor vai ouvir a sua oração. Busque o Senhor ainda hoje, não deixe passar. Não deixe passar. Deus, Ele te ama. Ele abençoou a vida de José. Ele perdoou José. Deus deu condições a José para perdoar os seus irmãos. E ele continuou seguindo a vida dele, uma vida de sucesso. Vejam, aquele sonho que ele disse, que está aqui registrado em Gênesis 37, verso 7, quando ele diz, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Foi isso que aconteceu. Ele não imaginava que ia acontecer tudo isso, que ele seria transportado para uma outra cidade. Ele não imaginava, mas o fato foi que aconteceu. Então, sonhe grande, porque Deus é um Deus grande. Não limite seus sonhos. Não esmoreça por pouca coisa. Não desanime. Não pare pelo meio do caminho. Se você é um servo, uma serva do Senhor, continue servindo ao Senhor. O teu serviço é para Deus. Se você é uma pessoa boa, continue sendo uma pessoa boa, justa, correta, ética. Não se corrompa com os valores do mundo. Ah, Kelly, tá tudo difícil. A gente tem visto nesse tempo difícil pessoas, trabalhadores às vezes com uniforme, pegando uma arma e se tornando bandidos. A justificativa tem sido porque as coisas estão difíceis. Não se corrompa. Eu não tô aqui para criticar ninguém, queridos, ninguém. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas e de mim também. Mas eu digo a você, não se corrompa. Viva os seus valores, viva a dignidade, viva com fé em Deus, viva com base na palavra do Senhor. Busque o Senhor, Ele te ama, Ele se preocupa com você e Ele quer realizar os seus sonhos. Eu não sei qual a tua idade, mulher. Talvez você não se casou ainda e talvez você tenha desistido disso. Eu não sei qual é a tua idade, homem e mulher. Nesse sentido, eu não sei qual é a tua idade, de repente o teu sonho é ter um filho e você já não tem mais esperança disso. Você conhece a história de Ana que está na Bíblia? Procura conhecer, uma história linda. Talvez você deseja ter uma família feliz e abençoada. Talvez você deseja ver seu casamento restaurado. Talvez você deseja ver um filho liberto. Talvez você deseja ser curado, tem o teu sonho ser curado de uma doença, você poder viver com alegria. Como você viveria se você fosse curado da doença que você está vivendo? Sabe o que Deus está falando contigo hoje? É que Ele deseja que você viva para Ele. Às vezes a gente pede as bênçãos de Deus, mas para viver as nossas próprias vontades. O desejo de Deus hoje é que você viva para Ele. Que você viva dentro da vontade dEle. E a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. Então, ressuscite hoje os seus sonhos. Confie no Senhor. Entregue os seus sonhos na mão do Senhor, porque Ele tem poder para trazer à realidade aquilo que não é. Para Deus, nada é difícil. Para Deus, nada é impossível. Deus abençoe a tua vida. Deus te ama demais. Um beijo no seu coração. Não esquece de dar seu like. Deus te abençoe. Beijão. Tchau.